Imagina que você tem um sonho de ter uma profissão super concorrida, com um cargo difícil de alcançar e que para chegar no seu objetivo, além de se dedicar muitas e muitas horas para a sua carreira, você teria que ter um pouquinho de sorte também, de estar no lugar certo e na hora certa. Imaginou? Só que ao mesmo tempo que você tá aí ralando na pedra para conseguir o seu lugar ao sol, existe uma outra pessoa que consegue isso muito facilmente, como um passe de mágica, com uma habilidade muito especial e muito única. Quer ter um pai, uma mãe ou qualquer outro familiar famoso ou influente. Essa pessoa nada mais é do que a gente chama de Nepo Baby. Provavelmente você deve ter escutado muito esse termo em 2024, né? Nepo Baby pra cá, Nepo Baby pra lá, mas ele começou a ser usado ainda em 2023 pela mídia norte-americana para se referir a umas celebridades meio privilegiadas aí por serem filhas ou sobrinhos ou netos de pessoas famosas que abriram aí um espaço anteriormente para eles poderem passar. A palavra Nepo Baby vem da junção de duas outras palavras, que é Nepo de nepotismo, que significa alguém que utiliza aí o seu poder, a sua influência para beneficiar pessoas da família ou pessoas próximas, não levando muito em conta a qualificação da pessoa, e já o baby, que significa bebê, em inglês mesmo, e tem como objetivo reforçar ainda mais esses privilégios vindos de pais famosos. Ou seja, de forma bem resumida, é o bebê do nepotismo. Resumindo assim. Aqui no Brasil, quando a gente falava sobre nepotismo, a gente falava muito vinculado à política. É de uns tempos pra cá que a gente tá falando assim, Nepo Baby, a moda cacete também, falando todo momento pra qualquer coisa. A gente começou a descobrir vários Nepo Babies do mundo do entretenimento, várias pessoas que têm aí um passado privilegiado. E com o decorrer do tempo, a gente foi entendendo que sim, tem Nepo Babies aí que usufruem aí de uma fama sem ter muito talento, e tem gente que é muito, muito, muito talentosa. Por exemplo, Fernanda Torres. Ela sim é uma Nepo Baby, porque é filha de Fernanda Montenegro, porém, que mulher. Tá dando um show aí, Oscar e tudo mais. Então é aquela coisa. Não necessariamente a gente consegue julgar. Ah, tem talento, não tem talento. Poderia estar aqui, merecia estar aqui. Mas mesmo assim a gente faz, né? Que tal a gente descobrir um pouquinho mais sobre os grandes Nepo Babies da moda? Eu sou a Gabi Fernandes e hoje no Rato Reu a Roupa a gente vai falar sobre os Nepo Babies. Tem muitos, né? Tem muitos. Eu sou o Henry, já digo que tem vários que eu amo. Tem uns que eu sou mais crítico, porque a gente gosta. Mas a gente vai falar um pouquinho de todos aqui. Bom, gente, eu sou suspeita pra falar também. Dentro da moda, principalmente, se tem uma coisa que existem, são Nepo Babies. E eu, Laila, sou fã de alguns, não vou negar. Eu admito aqui. Eu acho que pra essa história aí começar com o pé direito, a gente tem que começar em Brasil. A gente tem que começar com um Nepo Baby, um Nepo bebê. Vamos brasileirar? Um bebê muito famoso. Começou famoso bebê. Começou famoso bebê. Então acho que a gente tem que começar por aqui, e a gente começa já por Sasha Meneghel. A nossa mais. A nossa Ela é a baixinha da rainha. Cara. Amiga! A baixinha. Ela é a baixinha com um B maiúsculo. Com B maiúsculo. Ela é a baixinha das baixinhas. A gente começa falando de uma Nepo Baby que se auto-intitula Nepo Baby. Ela que assumiu. É muito que foi bacana. Cara, foi a Melhor coisa melhor que Nepo ela Baby. O melhor que um Nepo Baby possa fazer é dizer, cara, sim, eu sou um Nepo Baby. É isso. Icônico, isso foi maravilhoso. E ela teve o seu parto, né? O parto da mãe dela, no caso, né? O nascimento dela anunciado em Jornal Nacional. Não, ela é muito fortemente o bebê do Brasil, né? Ela é o bebê do Brasil. E numa época em que estar no Jornal Nacional não é o que é estar no Jornal Nacional hoje, que ainda é importante, mas, cara, não era uma notícia, né? Tipo, sei lá, de política, uma notícia importantíssima. Mas, cara, minha filha vai nascer e o Jornal Nacional para. Ela é nada mais, nada menos que a filha da Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, com o Zafir, que a gente até esquece que é famoso, né? Porque a Xuxa é tão famosa. Exato, que ela quase anula, né? Mas ela é famosa de mãe e pai, no caso, né? Xuxa e o Zafir também. Que na época era um grandíssimo de um galã. Fortíssimo, inclusive. Fortíssimo, exatamente. Se você aí é muito Gen Z, como os meus colegas... Ei, eu assisti a Xuxa. Como os meus colegas de podcast, talvez você não teve uma vivência tão TV aberta. Mas nós, millennials, no finalzinho dos anos 90 ali, tinha muita coisa acontecendo na TV ao mesmo tempo, e Xuxa era uma delas. E as pessoas paravam a vida delas para assistir Xuxa. As pessoas eram aficionadas pela Xuxa, a nave da Xuxa, a música da Xuxa, o Tchutchucão. Os 5 patinhos que foram passear e nunca voltaram de lá.
Xuxa só para baixinhos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 13. Tem mais Xuxa só para baixinhos do que Velozes e Furiosos. É uma coisa absurda, assim. A Xuxa fez um grande sucesso. Tinha um parque da Xuxa. Tinha que parque. Não, existe e ainda? Acho que não. essa época do Tchutchucão. engraçado de falar, a época do Tchutchucão e dos Cinco Patinhos, como se fossem fatos históricos, né? E são. E são, de fato. Mas essa época que a Xuxa já era a Xuxa grandona, assim, já tava. Eu acho que ela teve ali nos anos 80, 90, onde ela era a TV, sabe? Tipo, onde ela era tarde, onde ela era. Ali ela, tipo, porra, era idolatria total. Assim. E assim, te dando só um adendo pra quem tem interesse, eu acho TV Aberta uma pauta extremamente interessante, muito legal. A TV brasileira é um grande ícone. No Globoplay, acho que todo mundo sabe, mas fica aqui, tem um documentário da Xuxa que é super interessante, que mostra toda essa trajetória. Não é sobre esse episódio, mas quem tem interesse é bem bacana de ver. Porque é isso, quando a gente tá falando aqui da nossa lembrança de Xuxa só para baixinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aí ela já estava há muito tempo no exato. auge. Porque o auge dela foi bem no começo. A Sasha tava grande já. Exatamente. Já era uma criança. Exato. Porque teve a fase Xuxa grávida, mandando beijinhos para as mamães. Teve todo esse rolê. Porque a Sasha nasceu em 98. Quem nasceu em 98? Laila nasceu em 98. Eu nasci em 96, chega a ser um pouco triste, assim, história triste de contar. Mas eu lembro que eu me comparava um pouco com a Sasha, que eu sempre pensava, eu via a Sasha nos lugares com a Xuxa, eu pensava, Isso é muito nossa, genial. coisas muito legais acontecem. E eu nunca votei Mas eu acho isso que porque a mãe toda dela criança- é a Xuxa. Mas eu acho que toda criança da nossa idade tinha um pouquinho de inveja da Sasha. Super, Primeiro, porque super. ela estava sempre sendo televisionada. E do lado mesmo da sem Xuxa. querer, do lado da Xuxa. E mesmo sem querer, e ela sempre tinha coisas muito legais pra ser feitas. Exato. Ai, gente, eu acho que deve ter sido um saco. Mas a gente queria. É. Não queria ser a Sasha, não. Mas eu me lembro que tinha uns mitos, assim, da casa da Xuxa. Tipo, nossa, ela tem um McDonald's só pra ela. Aham. Vocês lembram? Tinha uma parada muito boa, assim. Ela anda pela casa dela só de carrinho. Isso eu achava legal. Eu queria ser amiga da Sasha, eu acho. Isso eu queria ser. Veio ao mundo em 98 a filha da maior apresentadora do Brasil. A filha da Xuxa. Então imagina a expectativa que ninguém pediu, mas que todo mundo colocou pra saber o que a Sasha se tornaria. Muitas pessoas apostaram em que ela ia virar atriz, que ela ia pras novelas, ou que ela ia ser uma grande apresentadora que nem a mãe, mas não. Ela quis ir pra moda. E por quê, né? Acho que um fato interessante... eu acho que o fato interessante é que é isso. Ela, por muito tempo, isso é dito por ela não quis seguir e estar ali na televisão, mas, de certa forma, ela tem sua posição de destaque, ela se admite Nepo Baby, e, obviamente, que dentro da moda não foi diferente, né? Esse é um ponto. Os olhos já estavam voltados para ela desde que ela foi pra faculdade de moda. Exato. Eu lembro de ver matérias do Sobre. tipo, Sasha na Parsons estudando, e tipo, na época das revistas também, das nossas finadas caras e tudo mais. Mas só isso, eu ir pra uma faculdade já é uma notícia, porra, Exato. tu é a... E aí uma curiosidade sobre a nossa Nepo Baby favorita, porque eu admito, eu gosto muito dela, acho ela muito legal. De 2008 a 2015, ela foi jogadora de vôlei ali, tentou ser profissa mesmo no rolê. Eu não sabia, você sabia Não, disso? isso eu não sabia. Eu só soube Essa pela- parte eu acho que Excluiu. pulou, né? Mas foi a partir de 2016 que as coisas mudaram, que ela entrou de vez no mundo da moda. Porque ela foi fazer uma universidade de moda em Nova York, uma das mais famosas, inclusive. Exato. A mais famosa, Marangoni. A grande Parsons. Se você está no TikTok e você gosta de moda, você sabe que é o grande termo acadêmico de moda é Parsons. E eu amo que eu conheci a Parsons através do reality, o Project Runway, que eles tudo, sim. estavam lá, né? E é muito bom. Mas assim, mesmo ela sendo extremamente famosa, ela teve que aí galgar uns passinhos no mundo da moda, porque quem trabalha com o mundo da moda sabe que também é um meio bem desgraçadinho, né? Por mais que você seja extremamente famoso, mas a questão é que ela teve oportunidades muito, mas assim, muito icônicas. Por exemplo, ela fez estágio. Depois eu quero saber onde vocês fizeram estágio, tá? Só pra gente saber, pra gente ter um panorama. Ela fez estágio com a estilista Lene Niemeyer, Rainha. que é simplesmente muito foda. E ela assinou a sua primeira coleção de roupas em 2017 com a Coca-Cola Company, a Coca-Cola Clothing. Então, 2 semestres de faculdade, tá? E eu lembro de ver essa notícia do Sasha e Coca-Cola, e eu acho que fiquei meio no tipo, mas como?
porque a Coca-Cola também não tava lá investindo muito em moda. Era a época que a Coca-Cola Clothing tava, né, bombando. Começando. E pá, Sasha, do nada. Que eu Esse achei que foi muito estágio. inteligente. Eu achei muito inteligente da Coca-Cola, inclusive. Mas é um Foi. ponto extremamente Nepo Baby da moda, né, gente? Vamos lá, não é assim. O meu primeiro estágio não foi nem com moda. Exato, foi como eu também design não. gráfico de um bar. Então Foda. fica aí esse momento pra vocês, entendeu? Tudo. Exato, Então, o meu foi numa imobiliária. Mas eu não vendia casas, né? Porque até ia ser bem chato. Vendia mas... roupas Para para os corretores. Roupas para os corretores. Não, eu era social media e comunicação da imobiliária, assim. Mas e assim, primeiro emprego, estágio, É isso. Não é a Coca-Cola que te chama, né? E não é fazendo estágio com a Aline Niemeyer. Definitivamente não é. Definitivamente. não é. E aí, nos últimos 2 anos aí, já formada e tudo mais, ela começou a trabalhar na própria marca, na Mon Depart. Chique. Algo, inclusive, muito... Quem estuda moda, muitas pessoas que estudam moda têm essa grande vontade de ter sua própria marca. Sim. Nós temos colegas, inclusive, que têm suas próprias marcas. A gente vê essa trajetória acontecer. Dificílima, longa, muito trabalho. E aqui não estou dizendo que não tenha tido ali todo um penso, todo um trabalho, todo um investimento, mas que a Mon Depart nasceu vangloriada, né? Então acho que esse é mais um ponto aí que a gente tem de onde estão esses Nepo Babies da moda e onde eles chegam. Eu, obviamente, não estou tentando aqui tirar o mérito, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender de onde vem essa grande... Poxa, uau, Mon Depart aconteceu. Não é assim que funciona no mundo da moda em geral. Exato. Eu acho que isso é um ponto fora da curva. E porque a gente tá falando de uma pessoa que já era conhecida, assim. Mas a realidade do sair da faculdade e montar uma marca quando você é mais uma garota sonhadora, sabe? É bem mais complexo e difícil. Eu acho também que é importante a gente chegar nesse lugar de admitir que a gente tem privilégios e vantagens. Da mesma maneira que se eu for abrir alguma coisa hoje nesse podcast, por exemplo, a gente conta que alguém vai ouvir. Exatamente. Porque eu já tenho uma outra trajetória nesse meio, entendeu? Isso não tira os méritos do quanto você já produziu e pensou naquilo. É que eu acho que o não admitir os seus privilégios é um problema. Primeiro passo. E também as pessoas acharem que por isso ela não teve nenhuma dificuldade na vida também é complexo. Exatamente. Porque eu acho que, inclusive, isso de, tipo, todo mundo apontar e falar você é uma Nepo Baby, deve deixar ela extremamente insegura pra fazer qualquer coisa. Ainda mais no meio da moda, que é um meio que por si só já é muito exigente, já é muito... Né? E onde as pessoas julgador. se comparam muito, comparam uma Exato. pessoa com a outra. Assim, não querendo passar pano, mas é importante que a gente entenda que ela teve as dificuldades dela a partir do lugar que ela tá. E que a gente nem tem acesso a essas dificuldades, a real é essa. Porque as nossas dificuldades são outras. Completamente entendeu? diferentes. São completamente diferentes. Mas que também é importante que a gente enxergue nossos privilégios. Você tá saindo de um lugar e a maioria das pessoas tá saindo de um lugar muito atrás do seu. Eu acho que é por isso que a gente acha tão legal o fato de que ela chegou e falou: sim, sou uma Nepo Baby. Exato. Esse é o ponto. Eu acho que é quase que um mérito, porque a maioria, né, dos Nepo Babies, e não só da moda, assim, sempre ficam com muito medo de dizer, de admitir, de parecer. E, tipo, cara, a melhor coisa a se fazer é tratar de uma forma muito tranquila, sabe? Eu acho que o grande ponto, o grande momento de quando o Nepo Baby estourou e são essas pessoas que por muito tempo se fizeram de tadinhas, né? Exato. Vamos falar a verdade, é isso? E o legal é que a Sasha nunca se fez de tadinha e esse é o ponto. Então, bora, a partir disso, o que ela tá fazendo, né? Um outro grande ponto fora da curva da Mon Depart, da marca da Sasha, foi que eles tiveram um desfile de estreia em junho de 2024. E quem trabalha com moda em Brasil sabe que é difícil ter um desfile um dia na sua vida. Exato. Imagina um desfile de estreia. E ela não fez o que a maioria das pequenas marcas fazem quando elas começam uma marca, enfim, uma trajetória. Elas não passam por, sei lá, uma casa de criador, uma semana de moda sustentável. E aí vão entendendo como é que é um desfile até que elas têm, depois de muito tempo, um desfile próprio, como a Missy, por exemplo, tem. A Mon Depart já chegou com os 2 pés, tendo um desfile pronto, onde na primeira fila tinha Xuxa, a mãe da nossa ícone, e também Bruna Marquezine, João Guilherme, etc, etc. Então, isso por si só já foi um grande uau. Queria um pouco, assim, uns
A não me Sasha, inveja. ela nasceu pra gente invejá-la, né? Vamos falar a verdade. Gente, vamos lá. Essa Uma menina inveja tem bem que tapar o branda, umbigo bem dela. tranquila. Uma inveja de admiração. Não, a gente tem que... Ela tem que tapar o umbigo. Exato. Ela não, tem. e a gente tá brincando de tem que tapar o umbigo, mas, cara, isso torna uma pressão. Se a gente sofre pressão, sei lá, da mãe, do pai, do chefe, não sei lá, ela tem uma pressão de uma audiência que é quase imaterial, porque não é uma pessoa ali, mas é um grande pensamento de pessoas que estão ali acompanhando ela, e é uma balança difícil também de se equilibrar. E a nossa amiga Sasha, já nos primeiros passinhos da marca, já recebeu muitas críticas. Porque ela levou ali muito em consideração o estilo minimalista e também apoiando o consumo consciente e tudo mais. Porém, apesar do discurso, né, focado na qualidade das peças e tudo mais, as pessoas vieram com muitas críticas sobre preço, que são peças caras, definitivamente, e também sobre essa questão da sustentabilidade, que não ficou extremamente clara nos tecidos, nas escolhas que ela fez, assim. Acho que o Henry pode falar um pouco melhor sobre isso, que na época foi um grande kikiki, né? E eu acho que tem uma coisa também que criticar uma Nepo Baby rende muito view, né? Rende muito like. Tem. Então foi diferente, deu pra ver, assim, essa diferença de... se fosse uma marca X que estamos conhecendo, mas é uma marca de alguém que já tem mídia em cima, então se eu criticar ela, um pouco dessa mídia vem pra mim. Então era muito mais vantajoso pra todo mundo criticar ela do que até assim cavar e achar onde criticar, assim. Isso foi um movimento que a gente viu ao vivo e comentou assim, cara, é isso, é enxurrada de gente querendo se aproveitar da onda Mon Depars e obviamente, né, a crítica atrai muito mais view e like do que apenas o elogio. E acho também que ela bebeu na fonte errada no tempo errado. Porque essa marca começou 2 anos atrás, onde fazia muito sentido tu bater nessa tecla do minimalismo, tu bater na tecla do agênero e tudo mais. Mas aí o mundo pós-pandêmico, a moda pós-pandêmica ali, as pessoas queriam mais glamour, mais não sei o quê, blá blá blá. Então as críticas que eu vi, pelo menos, eram, mais do mesmo, só que muito caro, e ela tá dando a cartada da sustentabilidade. Foi muito louco que ela não falou sobre, assim, não vi ela respondendo essas críticas. Mas o que eu percebi também é que ela começou a fazer umas coisas diferentes na marca. Uns vestidos mais sensuais, umas coisas menos fluidas, menos qualquer pessoa pode usar. E umas coisas mais... indo mais para um nicho específico mesmo, assim. Eu acho que um ponto interessante também é que é isso. É uma marca iniciante, que não parece iniciante. Exato. Eu acho que isso é algo que confunde muito os críticos e faz parte do jogo, né? Então, ela quis vir com essa marca que parecia muito pronta, quando na verdade ela não estava. Total. Então, é meio que aceitar um pouco do que vem dos críticos, de certa forma, porque é isso. A cartada da sustentabilidade, para você usar essa cartada, acho que tem que estar um pouco mais complexo do que eu imagino que ela realmente queira seguir com esse pensamento, mas faltou um pouco que qualquer marca iniciante estaria da mesma maneira. Faltou um pouco de complexidade nesses pontos e de complexidade em como ela venderia essas peças e que em qualquer marca iniciante isso aconteceria. Mas ela iniciou parecendo já muito estruturada, então fica difícil. E essa é uma coisa do empreendedorismo no geral, que ela é muito desgraçada de se entender, mas que você pode ter o dinheiro que for e você pode fazer a pesquisa que for, você só vai entender como as coisas vão funcionar quando você botar na rua, sabe? Porque aquele modelo incrível que você... Puta, isso aqui vai vender pra cacete, porque de acordo com as pesquisas... às vezes as pessoas não gostam, o tempo passou, a coisa já foi, sabe? E aí é uma parada nada a ver. Cara, a gente sente isso numa escala muito menor, obviamente, pensando em conteúdo pro Instagram, pra essas coisas. Tipo, vai lá e faz um puta de um quadro e, tipo, é uma merda. Aí você faz um vídeo de 2 segundos e as pessoas... Uou, caralho, muito foda. Aí você, tipo, gente, não estou entendendo isso aqui. Então eu imagino que isso com... peças, com custo, com uma costura, com a modelagem, isso vai para outros lugares. E tem muita coisa que na teoria, na moda, as coisas são muito mais simples do que são, porque, tipo, quando vai vender, principalmente quando tu trabalha com moda e vende roupa, né? Tipo, e produz roupa. Ela tá muito... a roupa é o que fica mais perto da nossa pele, então ela tem muito contato com o humano, que tem toda essa complexidade. Eu tinha uma professora na faculdade, que foi minha professora e da Laila também. Eu e Laila fizemos da mesma faculdade. E ela falava, assim, que quem quer entender moda de verdade tem que ir trabalhar do lado do cliente, assim. Seja vendedora, esteja do lado.
Porque daí tu vai entender o quão complexo é entregar uma roupa e essa roupa fazer sentido pra alguém, sabe? Porque é isso, assim, a moda também tem é muito segmentada, tem muitas pessoas fazendo muitas coisas, às vezes a pessoa tá lá longe, tem que fazer uma roupa que agrada a pessoa que tá aqui e tem uma ponte enorme pra ser cruzada, assim. Então, uma marca iniciante vai ter todos os seus erros e vai ter o seu processo de aprendizado ali no ir batendo e voltando, e batendo e voltando. Total. E eu acho que outro ponto que é muito interessante também é que as marcas hoje, e muitas delas que estão iniciando até com uma certa estrutura, elas têm um público-alvo muito definido, o que provavelmente a Mon Depart também tem. Mas a Sasha comunica para todas as Muitas classes. pessoas. Então, talvez a classe que esteja criticando a Sasha não é a classe que é o público-alvo dela, mas ela não vai conseguir fugir disso. Esse é um dos pontos. Total. E é muito louco que ela tem uma terapia em dia, aí que ela reconhece os privilégios que ela tem, ela os admite e ela tá calculando e entendendo o que ela vai fazer com esses privilégios, o que eu acho que é muito legal também. Porque eu fico pensando, e aí eu vou ser muito sincera, se eu fosse riquíssima, amores, eu também estaria fazendo muitas coisas que hoje em dia eu não faço. E aí eu fico pensando, nossa, gente, estou lutando hoje para que minha filha seja uma Nepo Baby. Entendeu? Para que minha filha pense, gente, tá onde tá porque é filha de Gabi Fernandes. Exato. Tá onde tá porque é filha de Gabi Fernandes. Amore, vou falar pra ela, faz terapia, amore. Crianças terapeutizadas. Isso, por si só, isso já é um grande diferencial. Porra. Falar, filha, na época da mãe, tu nem imagina como é que era. Exato. A mãe tinha que postar vídeo no Insta. Tu sabe o que é isso? Não, porque eu não te deixo ter rede social. Então agradece. Entendeu, Lana? Bom, é isso. Acho que falamos muito da Sasha, até porque todos nós vestimos Mon Depart hoje. Exato. Essa é a básica deles. Gostaram dessa versão Succession? Nossa, muito. Sasha, manda pra gente um Recemimos. Eu quero Imagina a gente que chique, a gente usando Mon Depart. A gente faz um episódio especial Mon Depart, hein? A gente faz. E a gente replica no Insta. Se tu quiser, a gente faz essa bonificação pra você. Tá, a gente falou de uma grande Nepo Baby brasileira que está nos nossos corações, mas acho que uma das maiores Nepo Babies da história da moda é ela. Conhecida pelos cabelos bem tratados, pelos procedimentos estéticos, pelo bronze. Ela, Donatella Versace. Mother. Rainha, Queen. Até agora só Nepo Babies e Queens que amamos. Só mothers. E aí a gente começa passando já um grande pano. Ai, gente, é estranho esse podcast, porque parece que a gente tem rico de estimação. É um pouco complicado. Mas eu acho que tem ricos e ricos, sabe? Tipo assim, Sasha, Queen, Elon Musk, o que tem a ver? Não, eu acho que são... dá pra... Entendeu? Acho que são, assim, ricos que, vem aqui, deixa eu te ensinar sobre privilégio, vem. Vamos falar sobre classe social, vem. Acho que tem um pouco isso, sabe? E a Donatella, ela entra um pouco nesse lugar, né? E aí a gente fala sobre, Nepo Baby, não sei o quê, muito privilégio e tal. Mas a Donatella teve muita pressão durante a carreira dela pela família que ela nasceu e por ter que continuar o legado dessa família, porque a Sasha começou uma marca de moda. E aí o que vai ser disso é o problema dela e ela que vai resolver, ela que vai adiantar. Agora imagina se a Xuxa tivesse uma puta de uma marca de moda e a Sasha tivesse que continuar essa marca de moda e continuar fazendo sucesso e continuar ganhando dinheiro e continuar estando vestindo pessoas ricas e famosas. Foi isso que a Donatella Versace teve que fazer, basicamente. Depois de um trauma gigantesco. Exato. Né? Um trauma e de uma gigantesco. família que acontecimentos e tá. Inclusive, vamos ter episódio sobre família Versace e sobre o assassinato do Gianni Versace e tudo mais. A gente vai fazer um episódio, porque vai ter um especial... Eu vou já soltar Ai, eu estou dando spoiler. Vou soltar spoiler. Vai ter um especial True Crime. Sim. Todo mundo chocado. Mas pra quem não sabe da história, vamos resumir muito resumidamente, porque como eu disse, a gente vai ter um episódio especial sobre isso. Mas quem é dono da marca Versace, digamos assim, é o Gianni Versace, que é irmão da Donatella. E ele foi assassinado. Não se sabe direito exatamente como, porque é um mistério, semi-mistério.
Mas tem uma série, né? American Horror Story. Não é uma série, desculpa, é um... É uma série mesmo. É uma série, mas é um Isso. especial dele, né? A série American Crime Story é uma série do Ryan Murphy. Cada temporada traz um acontecimento, né? A primeira temporada é sobre o O.J. Simpson, muito interessante. E a segunda ficou muito famosa por ser versátil. E quem faz a Donatella é a Penélope Cruz, que está Que é tudo maravilhosa nessa série. A série é realmente muito boa, muito bem produzida. Acho que quem conhece, super bonita. Quem conhece Ryan Murphy, inclusive, sabe que ele é muito bom nisso. A série Dahmer, por exemplo, também é dele. Muito complicada, mas é uma série também muito bem feita. E American Crime Story, essa temporada eu vi, e é exatamente isso. É um mistério. Ele traz ali o assassino dele, Andrew, o nome do assassino. Ele traz um pouco da história dele, mas é tudo muito incerto. Então ainda não é algo muito baseado em fatos históricos. Parece só uma grande obsessão que o Andrew teve pelo Gianni Versace. E é isso. E eu acho que é uma série que fala sobre assassinato, mas tem um pano de fundo da Itália, da Versace, da moda, dessa extravagância italiana que é a Versace, né? E que é muito interessante de ver, de botar isso em imagens, né? E a gente enxergar como aquela época funcionava também. Acho que é uma série ótima de ver. E aí é muito louco que ele fundou a Versace, teve toda essa história, criou coisas icônicas e maravilhosas e pensa que do dia pra noite ele morreu. Não teve um aviso prévio, o cara foi assassinado. E aí existe uma empresa toda que está dependendo de Donatella Versace, que já participava da Versace, já fazia coisas ali dentro e tal, mas agora ela vai ter que assumir verdadeiramente aquilo ali. Acho que é interessante a gente trazer também que o Gianni Versace, ele era o conceito de nepotismo. Tá? Ele criou a marca dele, aí ele falou, olha, a minha irmã vai ser vice-diretora. Ela sabe ser vice-diretora? Não. Ela vai ser. Mas ela vai. O meu irmão vai ser o consultor financeiro. Ele sabe? Não. Mas ele vai ser. Então ele tem essa questão muito forte da família. Marcas família italiana. familiares, né? Exatamente. Família Isso grande, é fala muito alto. italiano. É muito total. italiano. Então ele tem essa. Ele sempre teve essa questão, essa união da família. Na própria série, acho que uma questão um pouco mais lúdica e como é que a gente fala isso? Fictícia mesmo. Eles trazem isso dele falando, o meu legado, e ele era muito apaixonado pela filha da Donatella Versace também, que é a sobrinha dele. Então ele sempre teve, na série ele fala muito sobre deixar as coisas como se ele soubesse que ia morrer. Não acho que isso tenha acontecido, mas é um momento interessante de entender que ele era muito ligado à família de fato. Mas assim, veio muito a calhar essa empresa familiar, porque a Donatella falou que sempre quis trabalhar com moda, então o irmão dela, sendo dono da Versace, facilitou as coisas pra caramba, né? Então imagina, não é como se o irmão dela tivesse um posto de gasolina e ela, pô... Quero ser frentista. É isso. É o meu sonho. Matei. Então realmente ali as coisas foram facilitadas nesse sentido. Mas aí a gente pensa, juntou a fome com a vontade de comer. A mulher queria trabalhar com moda, o irmão dela era dono da Versace, só foi coisas maravilhosas, incríveis, perfeitas. Não. Acho que não. Não, ela é uma loira que sofreu. São poucas nesse mundo. São poucas as loiras que sofrem tanto. Ela, Lady Di. Exato. E mais umas Imola. duas. Imola. Imola. Eu, às vezes. Gabi Depende da Fernandes semana. tá muito bem. Depende da semana, sim, a gente sabe que sim. O Henry, às vezes. Hoje ele tá assim. Hoje eu tô sentindo um pouco mais. Mas a Donatella sempre trabalhou muito de pertinho ali do desenvolvimento da marca pra juntar essa coisa que é muito versátil, desse luxo italiano, essa coisa toda, com o mundo pop, uma coisa mais atual. Então ela sempre esteve muito presente ali na marca. Só que quando o Gianni Versace não pôde mais estar ali, ela realmente assumiu a Versace, as pessoas massacraram a nossa querida Donatella Versace. Acho que foi um momento até um tanto quanto complicado, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Ele deixou a marca para a filha dela, que era uma criança. Então, quem assumiria, por questões legais, por procuração, seria a Donatella, né? Então... Nossa, a filha dela assim, ó. Ai, mega tá rica. E eu acho que ela, inclusive, já chegou a falar sobre isso, sobre como isso foi uma grande pressão que ela não esperava e ela não gostaria. Ela acha que foi um grande fardo que ela teve que passar por alguns momentos. Que é aquilo que a gente fica... São muito distantes da minha realidade, né? Nossa, é uns problemas... Não consigo nem me botar nesse lugar. Eu não né? consigo me botar nesse lugar. Nossa, Exato. que fardo, essa grande herança. Entendo que é muito complicado, mas fico pensando nesse momento de... será que era um fardo? Mas tudo bem, era um fardo. É que assim, ó, isso é muito foda, tá? Porque, tipo assim, na nossa cabeça, e aí é porque a gente realmente vive uma outra realidade, ela reclamar disso é tipo assim, gente, é muito dinheiro. Tipo, gente, é muito dinheiro.
Não quero, gente. Muita responsa. Na minha cabeça pra mim é muita responsa. Não compensa. Não compensa. Você é louco, não compensa. Tá louco, não compensa. Eu acho que foi um pouco disso. E aí a gente... Cara, isso é muito louco, porque ela de fato sofreu. Pô, a mina ficou viciada em cocaína durante um tempo da vida dela. Ela, tipo, foi internada. Aconteceu 500 mil coisas. E parte de mim fica tipo assim... Mas, amore, um monte de dinheiro e tal... Acho que esse é um ponto muito interessante do realmente não é minha realidade. Não é minha realidade. Eu não consigo sentir empatia por isso. Isso é muito... Isso é horrível da nossa parte. Sim, isso exatamente. É horrível da nossa parte. Mas, de fato, ela realmente teve consequências a isso. Ela passou um tempo viciada em cocaína e ela teve reabilitação. E ela conseguiu segurar as pontas, de certa forma, mesmo com tudo isso, muito que bem. Inclusive, revolucionando a marca, né? Exato. E acho que ela fez muito parte da construção, né? O Gianni tem a parte da construção da marca que é fazer a Versace nascer e criar essa estética Versace, mas ela em manter esse legado e principalmente o que a Gabi falou, assim, em manter ela muito atrelada à cultura pop. Eu acho que a Versace é outra daquelas marcas que pessoas muito longe da moda reconhecem, sabe? Entendem a estética, veem uma coisa e conseguem dizer, cara, isso é muito a cara Versace. Ela soube criar a cara Versace e manter, né? Que tanto criar quanto remodelar e manter essa cara Versace muito aliada ao pop, as figuras pop que vestem Versace, muito... As supermodelos. As supermodelos, exato, toda essa história. Acho que esse é um ponto muito legal, que ela também soube manter a essência do irmão, né? Total. Que aquele momento das supermodelos, né? Campbell, Cindy Crawford, foi Gianni Versace, mas que ela conseguiu manter até, inclusive, revisitar, né? Há pouco tempo atrás, ela trouxe novamente essas supermodelos, que foi um grande momento da moda. Exatamente. Então, de certa forma, um trabalho que ela faz ali muito... Você consegue perceber que é muito de homenagem ao irmão o tempo inteiro. A marca se autorreferencia muito, né? O tempo inteiro. A Versace toda hora olha pra própria Versace e refaz. Olha e refaz, eu acho que... E eu acho que é muito icônico pra fazer Exato, não é qualquer marca que consegue. E eu acho que isso é algo muito Donatella, algo que ela realmente pegou todo esse fardo, toda essa dor e falou, não, eu vou manter este legado. Eu acho que ela tem essa ideia de manter o legado, que tem muito da essência dela, mas que tá o tempo todo revisitando o irmão, que é muito bonito, não podemos falar que não. Com toda certeza. E ela mesmo conta que foi um fardo tão grande pra ela, afinal, não era só um patrimônio que o irmão dela tinha deixado, mas sim um patrimônio que o irmão dela deixou pra filha dela, de 11 anos, que ela teve que ir seguir. E ela recebeu tantas críticas, porque ela tentava, né, ainda manter a essência, e acho que ela conseguiu, pelo menos pra mim, eu acho que é brilhante o negócio, assim, que ela conseguiu fazer ao longo dos anos. Mas ela falou que a pressão foi tanta que só depois de uns 8 anos que ela começou a realmente parar de ligar. Imagina tu ficar 8 anos, a galera martelando na tua cabeça. E naquela época nem tinha Instagram, essas coisas, que hoje em dia, mesmo se fosse hoje em dia, acabou, né? Acabou, né? E aí ela teve que, de alguma maneira, se blindar, digamos assim, dessas críticas. E foi por isso que ela começou a fazer tanta plástica, começar a se mudar mesmo, a mudar a aparência, usar maquiagem pesada, quase como uma personagem de si mesma para poder lidar com aquela situação inteira das pessoas apontando e falando que estava ali porque o Gianni tinha morrido e que a Versace nunca mais seria a mesma e que etc e tal. Então, também foi um lugar onde ela meio que teve que entender quem ela era nesse processo, assim, porque foi tão pesado esse lugar de críticas que ela não queria mais ser o que ela foi. E isso é muito pesado. E sem dúvida, é triste, mas sem dúvida a Versace tá no imaginário pop também por causa da Donatella, das intervenções estéticas, desses altos e baixos, das polêmicas, tipo... É triste falar, mas... é uma Britney da moda, né? Então, se a gente pensar... Uma analogia muito esquisita. Mas se a gente para pensar na Britney Spears, né? Então, infelizmente, os grandes auges de divulgação da Britney Spears são coisas muito polêmicas e, de certa forma, muito nocivas para ela. Isso se confunde um pouco com o que acontece com a Donatella também. Então, muito desses momentos em que a Donatella era rechaçada pela sua aparência, principalmente, que eu acho icônica, diga-se de passagem, são confundidos com esses momentos em que a Versace tinha esse momento de estamos falando mal da Donatella, mas a Versace começa a vender mais, a Versace começa a aparecer mais. Então é muito atrelado à polêmica, né? Então esse é um ponto complicadíssimo para você lidar mentalmente, né? Isso a gente não pode falar que não. Bom, no final das contas, a Donatella conseguiu se encontrar aí nessa trajetória e hoje é vista como um grande ícone da moda. Inclusive, a gente tem aqui o tão conhecido Jungle Dress, que a Jennifer Lopez usou
nos anos 2000 e que foi assim, acho que foi a foto mais procurada na internet. Eu posso trazer um adendo? O Google Imagens, ele foi criado por conta dessa imagem, desse vestido. Exato. Quando eu soube disso, eu fiquei, não, isso bom, aí né? é... Mas foi um desfile de pouco tempo atrás, tipo, sei lá, 4, 5 anos, que comemorou o Jungle Dress, e era um desfile que tava meio junto com o Google. Porque é isso, esse vestido foi tão uau quando a Jennifer Lopez usou, que as pessoas queriam ver esta imagem. E daí o Google disse, mas por que a gente não faz uma página que tenha só imagens? É meio esse o rolê, assim. E eu acho isso muito interessante, porque é sempre aquele momento que o Henry até já comentou uma vez sobre essa questão de... onde a moda se encaixa nisso? As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é a moda, mas a moda tá realmente em tudo, né? A gente tá falando que o Google Imagens foi feito... Nasceu para referenciar um vestido de Versace. É isso, sabe? É genial. E a Donatella teve várias outras canetadas, porque ela fez várias campanhas publicitárias com pessoas muito famosinhas, como Madonna, Christina Aguilera, Nicki Minaj, Lady Gaga, Beyoncé, etc e tal. E todas essas fotos dessas campanhas maravilhosas, também do Jungle Dress, e também várias fotos da Donatella, caso você não lembre aí do rosto dela, estão lá no nosso Instagram. Então o link tá aqui na nossa... Esqueci o nome que fala. Descrição. Obrigada a todos. O link do nosso Instagram tá aqui na descrição, então vão lá, porque vão ter essas fotos aí num carrossel pra vocês entenderem visualmente como é que é, o que a gente tá falando aqui. Donatella é outra que a gente tá passando pano. Será que a gente vai falar mal de alguma Nepo Baby nesse episódio? Eu tô achando que... É episódio de fãs de Nepo Babies. Fãs de Nepo Baby. Eu acho que a gente prometeu muito. Fã-clube das Nepo Babies. Eu acho que a intro foi muito pesada, porque a gente tá entendendo. Eu também acho. A gente foi... Mas assim, se a gente pode falar algo... A gente não sente empatia, a gente só acha elas icônicas. Exato. E se a gente tá falando de Nepo Babies da moda, a gente não vai ficar só nos bastidores. Acho que é importante a gente também falar de várias modelos que são Nepo Babies e talvez você nem saiba que são Nepo Babies. Porque tão famosas que podem ser que tenham passado aí. Despercebidas. Pode ser. Policial disfarçado. A sua árvore genealógica, às vezes, não teve tanta importância pra você. De tão famosa. Essa aqui, acho que vocês vão matar a charada. Laila Moss. Não é essa Laila, gente. É Laila Internacional, com I. Laila Moss, filha de quem? 3 segundos. Kate Onde está ela? Kate Moss. Seus 22 aninhos de idade, já foi pra Met Gala, já consolidou a carreira com 22 anos, dá uma dor no coração. Nem combina, consolidar e 22 anos. Não tem como ser empática. Aqui a gente é fã de todas elas, sem empatia nenhuma. E já desfilou pra Gucci, pra Miu Miu, pra Fendi, então chegou lá. Podemos dizer que chegou lá. Chegou. Como chegou? Com uma ajudinha. Você chegou de limusine? Ou você chegou de ônibus? Deixaremos pra vocês entenderem. Mas chegou. O próximo nome da nossa lista é famosa de mãe e pai. Tal qual Sasha com Xuxa e Zafir. Gente, é muito difícil o nome dessa família completa. Né? Por que não me botou um Rafaela, um Monique? É um grande trabalho. Xuxa, Sasha e Zafir. Caralho, impossível. Meu Deus do céu. Mas enfim, a querida Kendall Jenner. Ela é famosa de família, né? Ela não é famosa de pai, de mãe. É meio a árvore dela, né? A árvore dela é a família. A árvore dela é família. A família Kardashian, acho que vocês já ouviram esse nome, né? De alguma maneira aí, de algum Será? jeitinho. Eu acho tão nichado. É tão nichado. Mas enfim, assim, ó, eu demorei muito tempo, e aí acho que foi uma burrice bem gigante mesmo da minha vida, de associar Kim Kardashian com Kendall Jenner. Eu fiquei tipo, gente, elas são irmãs, mas é que Jenner... Peraí. Jenner? Peraí. Jenner? Mas tem, eu acho que a minha geração, a minha geração, a geração Z, ela cresceu muito vendo Keeping Up with the Kardashians. Tipo, viciadíssimo, sabe? Entendi. Então eu acho que isso é uma coisa muito bem associada. Porque era um negócio muito forte. E aí você viu a Kendall pequenininha. E depois ela falando que queria ser modelo. E aí depois ela rechaçando a mãe dela. Porque a mãe dela tava fazendo ela passar vergonha em Paris. Então, assim, acho que tem esse momento da Kendall que vai, inclusive, além do Nepo Baby da moda. A Kendall é uma Nepo Baby do entretenimento. É um negócio... Temos um ponto. E tá aí uma que sofreu críticas. Essa sofreu. E que ela, Sofreu. assim...
Vamos cuidar só com as palavras que a gente tá usando. Sofreu Não, mas forte, assim, né? pedras foram atiradas, Não, assim, ela porque... E até hoje. E isso, no início, as pessoas criticavam muito o jeito dela caminhar e que ela não era expressiva e tal. Acho que ela melhorou com o tempo, e acho que algumas críticas eram válidas, mas é aquilo. É da mesma forma que criticar a Sasha dá like, criticar a Kendall Jenner dá muito mais like, like. assim. Então, a temática era essa do desfile. Ai, a Kendall abriu, a Kendall fechou. Mas como é que ela andou? Tipo, foi péssima, ela não... Mas eu acho que ela foi aos poucos se consolidando e daí fazendo muito mais marcas e também, né, evoluindo, entendendo a profissão dela e o que ela estava fazendo. E eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que houve algum ano que ela foi a modelo mais bem paga do ano. Ela tá acho na que- lista da Forbes. Então, eu acho que isso é um ponto também nessa questão de Nepo Baby, que é isso. Ela iniciou e ela teve muitas críticas, mas que eram críticas que faziam sentido. Acho que ela melhorou, acho que ela evoluiu, mas é aquilo. Mas uma das mais bem pagas do mundo é só pela família. Isso... Mas também, né, se tu quer modelar, te criticam. Tu quer sair na Forbes, te criticam. Lança uma marca, te criticam. Te criticam. Tudo te criticam. Poxa, gente. Vale falar também, só pra gente finalizar, que a Kendall foi uma angel da Victoria's Secret. Eu acho que pra uma menina que queria ser modelo, isso foi o auge. Sim, definitivamente. Definitivamente foi o auge. Então, assim, outra que venceu também, com que meios, deixamos pra vocês. E acho que outra que é, inclusive, meio amiga da Kendall, não sei amiga, né? Fortes palavras, mas já apareceram juntas. Mas que eu acho que é uma que é muito difícil de identificar, que é Nepo Baby, é a Kaya Gerber. Que inclusive já fez Bottoms, que é o filme com a Yoed Beatty, que é muito legal, inclusive da Prime Video. E ela é filha da Cindy Crawford. E eu acho que é um ponto que as pessoas... Só isso. Inclusive, num desfile da Versace, elas apareceram juntas. Inclusive, as pessoas descobriram ali que elas eram mãe e filha. E é muito interessante, porque essa eu acho que sai bem pela beirada. Bem famosa. Exato, bem famosa... boa modelo, super bem conceituada, e aí lembram que ela é filha da Cindy Crawford, o que é muito estranho. Mas eu acho que ela conseguiu ali se disfarçar um pouco dentro das Nepo Babies, assim. Mas acho que a gente pode voltar pro Brasil agora, que é o nosso lugar de fala. De Nepo Baby? De Nepo Babes. A gente tem lugar de fala, e acho que assim, uma das maiores Nepo Babes, modelos brazucas, Yasmin Brunet. Filha de Luísa Brunet, Yasmin, que começou a modelar com 13 anos de idade, cedo, mas também com a Luísa Brunet como mãe, a gente também... Com o Brunet no final do nome. Com o Brunet no final do nome. É ex-BBB agora. Ex-BBB. Isso é muito chique pro currículo. Muito chique pro currículo. E ela chegou a se mudar pra Nova York com 13 aninhos de idade aí pra começar a modelar. O que eu acho também que é uma outra oportunidade que pouquíssimas pessoas na face da Terra têm. Quem já foi modelo... Gente, desculpa, uma vivência minha. Agora... Eu acho que você tem lugar de fala sim, Isso. tá? Gente, meu lugar de fala, só um minutinho. Quem já foi modelo, enfim, outros tempos... sabe que pra você conseguir se mudar pra São Paulo no apartamento com 16 gurias, já é muito difícil. Você tem que estar trabalhando muito Exato. pra conseguir fazer isso. Agora você ir com 13 aninhos pra Nova York, amores, é porque você tá muito bem na sua vida. Precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajudinha, sim. E foi muito bom porque ela foi pra Nova York pra investir na carreira. tem que começar de algum lugar, né? Foda. Tem que começar de algum lugar. Você pode Exato. ser o Ribeirão Preto, pode ser uma Nova York. E ela já desfilou pra Dolce & Gabbana, pra Rosa Chá, pra Osklen, marcas famosas, tanto nacionais quanto internacionais. Não sei se ela é modelo hoje ainda. Ela é modelo Então, eu ainda. tava tentando pensar Ela nisso. teve na Bootstrap, mas acho que não é o grande foco dela agora. Me parece foco que dela agora agora ela... me parece que ela Atuação. desfila enquanto celeb, sabe? Não desfila enquanto modelo. Eu acho que ela tá focada na atuação. E assim, saindo do Brasil, mas não tanto, afinal, ela tem uma coisa brazuca. Ela Ela escreveu tem- banana em português. Ela sim. tem um... E ela chama Ela é quase a avó dela de latina, né? vovó, se eu não, De se eu vovó. não me engano. E ela já tomou Guaraná e comeu brigadeiro. Ela é muito E Ela é fez pão de brasileira. queijo. Ela é brasileira. Ela é brasileira. Hailey Bieber. Sim, ela é uma Nepo Baby. Sabe o que eu acho mais legal? É que ela, antes de ser Hailey Bieber, era Hailey Baldwin. Que é, Que é podre. muito de mais chique. Exatamente. Ela falou, Podre de então chique. eu super vou trocar. Eu vou de Bieber mesmo. Exato. Mas se engana quem acha que ela é apenas um rostinho bonito, extremamente bem hidratado, um corpo incrível e a esposa do Justin Bieber. Exatamente. Ela que é filha do Stephen Baldwin, pra quem não sabe, ele fez o Barney em Flintstones.
Porra, será que esse é o melhor trabalho dele? Mas na verdade Barney, o Alec Baldwin é mais famoso, né? O tio dela. Então ela é uma nepo-sobrinha. Tudo. É isso. Neponice. Neponice. Nossa, muito bom Neponice de falar. Mas um ponto interessante também que ela, de algum lugar ela tem que começar, né? Ela começou fazendo a Rode. De algum lugar. De algum lugar tem que começar. Exato. Que inclusive é uma das marcas mais fortes de engajamento hoje, principalmente porque ela soube construir essa ideia do lifestyle da Hailey. Então, quando ela lançou Strawberry Makeup, que foi o grande momento de todo o TikTok. Que ódio que me deu isso, gente. Mas ela sabe construir uma atmosfera, um mood que é Hailey Bieber. E ela faz isso dentro da Rode. Que nem a porra da capinha, né? Exatamente Exato. como E a muito capinha. copiada, né? Tipo, ela é ref pra muitas outras marcas de celebridades e de maquiagem. Que às vezes nem deveria, né? Porque eu vi umas capinhas que tentaram fazer. É que às vezes é complicado. melhor não fazer. Às vezes é. E ela tem toda essa expertise muito baseada em TikTok. Ela começou muitas tendências de TikTok, muito porque ela é essa pessoa da era digital. Então, não tem como tirar os méritos dela também de ter criado uma marca que é basicamente ela em forma de marca. O que eu acho que toda marca quer, se a gente parar pra pensar. Então, ela tem engajamento pra caramba na marca, ela tem muita venda, muita conversão, ela tem gente fazendo vídeo de graça pra ela o tempo inteiro, porque ela se transformou numa marca e colocou o nome de Rode. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que falar. Tá, Hailey Bieber, legal, arrasou. Se bem que foi icônica. Ok, dinheiro. Você meio que lacrou. Ok, beleza, você lacrou. Mas acho que um ponto interessante também, a gente falou de alguns modelos, e a Hailey também tem esse local meio... É modelo, é celeb, é esposa do Justin Bieber. Ai, que errado. Mas ela tem essa parada meio celeb. Mas tem uma pessoa que eu acho que é super fora, e é uma Nepo Baby incrível, que a gente não falou aqui, aí vamos falar agora, Miúcha Prada. Oh, sim. Miúcha Prada, que é neta de Mário Prada, e não só hoje é diretora criativa da Prada e mudou, inclusive retomou a Prada enquanto algo relevante, como criou a Miu Miu. Foda. E um ponto interessante da Miúcha é que ela não é muito celebre, ela é até um pouco discreta, e ela tem umas coisas ela teve uma adolescência um pouco partidária comunista, sabe? Que é muito legal. Exatamente. Peraí, não. Então, assim, ela deve ter sido a neta mais rebelde. Sabe essa imaginação, esse imaginário que a gente tem da neta rica? Aquela criança rica que fala, isso é errado, pai. A gente não pode fazer não trate isso. os empregados assim, por favor. Eu acho que a Miúcha Prada era exatamente assim. Ela tem cara, nerdzinha. Icônica. Já me ganhou. Mais uma vez, a gente passando pano pra Nepo Babies. Tá, a gente deu uma brincada, a gente riu, a gente falou muita besteira, mas quando a gente tá falando de Nepo Babies ou de nepotismo no geral, a gente tá falando, na verdade, sobre meritocracia. Esse mito que deve, sim, ser combatido de que, na teoria, quanto mais você se esforçar, mais aí você vai conseguir se dar bem na vida. E não é bem assim, porque algumas pessoas têm grandes atalhos aí no meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo, a gente ter raiva ou a gente ficar se comparando com os Nepo Babies ou com pessoas que tiveram privilégios que a gente não teve, também não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Não façam o que eu fiz com a Sasha. Não façam o que o Henry fez com a Sasha. Mudou a vida dele. Mudou a minha trajetória. Olha, ele tá loiro agora. Exato. Eu tava com 2 chuquinhas até agora. O que a gente precisa fazer, na verdade, é começar a se atentar. Essas pessoas aí que são extremamente privilegiadas, elas estão atentas ao próprio privilégio? Elas sabem que elas são privilegiadas? É isso que a gente precisa entender, porque também não adianta a pessoa fazer um puta de um discursão, mas gente, eu cheguei até aqui porque eu tenho só talento. Calma, também não é assim que funcionam as coisas. Então, que a gente tenha consciência de classe. Mas isso não só pra Nepo Babies. Pra todas as pessoas do mundo mesmo. Olha, pode não parecer, mas a gente não tem rico de estimação. A gente tem esse podcast, o Rato Roeu a Roupa. Eu tenho rico de estimação. Ah, meu Deus. A Rihanna é minha rica de estimação. A Rihanna é muito passável de pano. É tudo muito bem. passável coisa, de pano. né? Beyoncé um Então, pouco. Fernanda Torres, muito. Eu passo muito pano para Fernanda Torres. Mas olha só, acho que são todas pessoas que têm muita consciência de classe. Esse é um ponto interessante quando a gente para pra pensar. Mas eu acho que o que a gente fez aqui foi repassar essas histórias e também botar esse ponto de que
pessoas que começaram já de um outro lugar, que não é um lugar comum, que elas são pontos fora da curva. Mas que fizeram algo com seus privilégios. Mas que fizeram algo com seus privilégios, mas que a gente também tentou ter um pouquinho de empatia e entender que, tipo, as pressões que vêm junto com isso, o quão essa trajetória é diferente, mais fácil às vezes, mas também traz coisas que a gente nem imagina que possa ter, sabe? Então eu acho que fica nessa balança do... Queríamos ser Nepo Babies? Ninguém aqui disse que não. Queria muito. Mas existirão problemas também. E acho que é interessante a gente falar isso porque, assim, apesar dos pesares, tiveram muitos Nepo Babies que deram errado. Ah, sim. Se vocês quiserem um episódio só sobre isso. Só sobre os Nepo Babies failure. Tem muitos, hein? Muitos mesmo. É isso. Beijo. Beijo, beijo. Esse foi o episódio Nepo Babies da Moda do podcast O Rato Roeu a Roupa, idealizado por Henry Moy, Laila Mafra e Gabi Fernandes. Esse podcast é produzido de forma independente, com produção executiva e direção geral de Gabriel Vaccaro, roteiro de Sté Marques, edição e pós Casa Morocha. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!